1. Já alguma vez se perguntou se a embarcação nova e reluzente que está no estande do concessionário vale realmente o preço exorbitante que lhe está associado? Está preparado para pagar um prêmio enorme por uma marca, enquanto o valor real da máquina se evapora no momento em que sai da doca? E se pudesse encontrar um barco que oferece uma experiência na água quase idêntica, por literalmente metade do custo? Estes são os barcos mais sobrevalorizados no mercado atual. E vou mostrar-lhe exatamente quanto está a pagar a mais e que alternativas superiores poderia comprar em vez disso. Esta análise não é sobre barcos maus. Alguns destes são máquinas belíssimamente construídas e bem concebidas. No entanto, simplesmente não valem o que a etiqueta de preço indica, num mercado onde as vendas de barcos a motor novos caíram 9 a 12% em termos homólogos, onde os estandes dos concessionários estão cheios de estoque que não conseguem escoar e onde as taxas de juro duplicaram o custo de financiamento. Não há justificação para pagar o preço pedido na íntegra por estes modelos. A disparidade entre o que estes barcos custam e o que realmente valem nunca foi tão grande. É aqui que o seu dinheiro está a ser desperdiçado. Top 1. Monterey 298SS. O Monterey 298. Esse é um cruzeiro de aspecto elegante que fica nas fotografias como um iate de luxo. Oferece uma estética premium, mas vem com um sistema de propulsão com motor interior fora de borda que compromete toda a proposta de valor. Com um preço de tabela que varia entre $185 mil e $215 mil, este barco compete diretamente com consolas centrais de duplo motor fora de borda de marcas conceituadas, que oferecem uma qualidade de navegação comparável ou até superior. Estas alternativas proporcionam custos de manutenção drasticamente mais baixos e uma retenção de valor de revenda que é 20 a 30 pontos percentuais mais alta num período de 5 anos. Por exemplo, uma consola central comparável com um preço entre $190 mil e $220 mil utiliza 2 motores fora de borda de 300 cavalos com um custo de manutenção combinado de $3 mil a $4 mil por ano. Em contraste, o sistema interior fora de borda Volvo ou Mercruiser do Monterey exigirá $5 mil a $7 mil anualmente. Ao fim de 5 anos, a alternativa com motor fora de borda retém $130 mil a $150 mil em valor, enquanto o Monterey retém apenas $70 mil a $90 mil. Apesar do mesmo investimento inicial, teria mais $60 mil de capital no barco com motor fora de borda no momento da retoma. Escolher o Monterey significa pagar um prêmio de $60 mil ao longo de 5 anos apenas pelo privilégio de ter um barco mais bonito na doca. Top 2. Yamaha 252 SD. O Yamaha 252 SD é um barco a jato sólido de um fabricante com uma excelente reputação, mas é também $15 mil a $20 mil mais caro do que deveria ser. A Yamaha domina o segmento dos barcos a jato, e esse domínio permite-lhes praticar um preço premium que a plataforma já não suporta. As vendas de barcos a jato afundaram 19,9% em termos homólogos, e a confiança dos consumidores situa-se abaixo da linha de base, nos 85,7%. Modelos novos do ano anterior continuam parados nos estandes dos concessionários com $8 mil a $10 mil em incentivos disponíveis para quem o solicitar. Isto significa que o preço real de transação já se situa entre $62 mil e $70 mil, o que indica que o preço de tabela de $72 mil a $80 mil foi inflacionado em $10 mil a $15 mil antes mesmo de entrar pela porta. Entretanto, um Yamaha 195S, com um preço de $38 mil a $42 mil, oferece-lhe a mesma fiabilidade de propulsão a jato, o mesmo apoio da marca
e 90% da experiência na água por cerca de metade do dinheiro. O 252 SD não é sobrevalorizado por ser um mau produto. É sobrevalorizado porque existe um barco que faz quase a mesma coisa no mesmo salão de exposições por menos $35 mil. Top 3. Four Winns HD7. O HD7 é o Bowrider Premium de gama média da Four Winns e é inegavelmente deslumbrante. O design interior, a qualidade dos estofos e a estética geral estão entre os melhores no segmento dos Bowriders. No entanto, cada dólar desse prêmio estético é destruído pelo motor interior fora de borda Volvo Penta pendurado na popa. Com um preço de tabela entre $95 mil e $115 mil, o HD7 compete com barcos como o Scout 215 Dourado, que custa $90 mil a $110 mil e apresenta motorização fora de borda e construção 100% em compósito. A alternativa com motor fora de borda custará $1.500 a $2.500 por ano em manutenção total da propulsão, enquanto o Four Winns exigirá $3.500 a $5 mil anuais em assistência ao motor interior fora de borda Volvo. Ao longo de 5 anos, isso representa um prêmio de manutenção de $10 mil a $15 mil em cima de um preço de compra que já é comparável. Além disso, o modelo com motor fora de borda reterá 65% do seu valor ao fim de 5 anos, enquanto o Four Winns retém apenas 40% a 45%. Está a pagar o mesmo dinheiro à cabeça, a gastar mais todos os anos para o manter e a recuperar menos $20 mil a $30 mil quando o vender. É um interior bonito, mas representa uma matemática terrível. Top 4. Bayliner VR6 Bowrider. O VR6 está posicionado como o Bowrider de nível superior da Bayliner, uma alternativa mais capaz e espaçosa ao VR5. O problema é que o preço subiu para um território onde compete com barcos de fabricantes que constroem com um padrão drasticamente mais elevado. Um VR6 com um preço de tabela de $48 mil a $55 mil encontra-se no mesmo estande que um Yamaha 210 SVSH de $48 mil a $53 mil, que oferece a fiabilidade da propulsão a jato, melhor valor de revenda e um layout adequado para a pesca. Em alternativa, uma consola central usada construída em compósito por $45 mil manterá o dobro do valor de revenda ao longo de 5 anos. A Bayliner está a cobrar dinheiro de gama média por uma construção de gama de entrada. Sabe-se que o Gel Coat desenvolve fissuras em teia de aranha no espaço de 2 épocas, e o vinil interior degradar-se-á mais rapidamente do que nas marcas concorrentes. Consequentemente, o barco perderá 35% a 40% do seu valor em apenas 2 anos, enquanto os concorrentes mantêm 70% a 80%. O VR6 não é verdadeiramente um barco de $52 mil. É um barco de $35 mil com $17 mil de aspiração de marca embutidos no preço que desaparecem no dia em que sai da marina. Top 5. Bennington QX28 Tritoon. A Bennington constrói o que muitos consideram ser o melhor pontão na água, e o QX28 é uma plataforma impressionante quando totalmente equipado com um motor de 300 cavalos, áudio premium e detalhes em fibra de carbono. No entanto, é também o exemplo mais agressivo de inflação na lista de opções na indústria naval. Enquanto um QX28 base começa por volta dos $95 mil a $105 mil, as opções de fábrica que empurram o preço de tabela para os $125 mil ou mesmo $155 mil acrescentam $50 mil a $60 mil ao preço de compra. Estas opções valerão apenas $5 mil a $8 mil na revenda. Isso significa que 85 a 90 cêntimos de cada dólar gasto em opções
evaporam-se no momento em que recebe o barco. Entretanto, um Triton da série SX da Bennington, a $55 mil a $75 mil, oferece a mesma estabilidade de casco, o mesmo layout básico e a mesma fiabilidade de motor por metade do preço. Em 5 anos, um QX com $50 mil em opções e um SX com $5 mil em opções estarão a uma diferença de $15 mil um do outro no mercado de usados. Um proprietário gastou $155 mil, enquanto o outro gastou $65 mil, mas irão vendê-los por aproximadamente o mesmo valor. Este não é apenas um barco sobrevalorizado, é uma lista de opções sobrevalorizada num barco com um preço justo. Top 6. Sea Ray SPX 210. A Sea Ray é um dos nomes mais reconhecidos na náutica de recreio, e o SPX 210 tira grande partido desse reconhecimento. Desde uma grande reorganização da marca, os modelos de entrada e de gama média da Sea Ray mudaram para uma construção com otimização de custos que não corresponde ao legado que o nome implica. Os proprietários relataram esquemas de laminação mais finos, ferragens mais baratas e acabamentos interiores que parecem ter uma qualidade de $40 mil a ostentar um preço de $60 mil. O SPX 210, com um preço de tabela de $55 mil a $65 mil, utiliza um sistema de propulsão interior fora de borda, num mercado que está a abandonar este tipo de motores a um ritmo de 20% ao ano. Isto significa que a plataforma de propulsão está a depreciar-se mais rapidamente do que o próprio casco. Uma alternativa construída em compósito a $58 mil a $68 mil oferece-lhe motorização fora de borda, zero madeira na estrutura e uma retenção de valor de revenda que a Sea Ray não consegue igualar a qualquer preço. Está essencialmente a pagar $60 mil pelo nome Sea Ray, mas a receber apenas $42 mil em valor de barco. Essa diferença de $18 mil é um puro imposto de marca que o mercado de revenda pagará no espaço de 24 meses. Top 7. Scarab 255 ID. O Scarab 255 é um barco a jato divertido, com um desempenho genuinamente empolgante, mas tem um preço como se o segmento dos barcos a jato não estivesse atualmente em colapso. Com um preço de tabela de $68 mil a $78 mil, o Scarab está muito próximo de consolas centrais e bow riders com motor fora de borda, que mantém o seu valor de forma drasticamente melhor e custam menos a manter anualmente. Os 2 motores Rotax do Scarab requerem assistência especializada que muitos concessionários não oferecem, acrescentando $2.500 a $4 mil por ano em manutenção específica da propulsão, além da inconveniência de viajar longas distâncias para trabalhos de rotina. Uma consola central comparável a $72 mil a $85 mil proporciona motorização fora de borda, construção em compósito, uma garantia de casco transferível e uma retenção de valor de revenda a 10 anos superior a 60%. Em contraste, o Scarab valerá provavelmente apenas 35 a 40 cêntimos por cada dólar no mesmo período de tempo. Pagar $75 mil por um barco com uma rede de assistência cada vez menor e um declínio de segmento de 19,9% não é apenas comprar um barco a jato, é subsidiar uma categoria em vias de extinção. O padrão em cada um destes modelos é o mesmo. Está a pagar por nomes de marcas que o mercado de revenda desvaloriza fortemente no espaço de 2 anos. Está a pagar por sistemas de propulsão interior fora de borda, que a indústria está ativamente a abandonar. Está a pagar por opções de fábrica que retêm apenas 10 a 15 cêntimos por cada dólar. Mais importante ainda, está a pagar preços de tabela definidos durante um boom econômico passado, num mercado pós-boom, onde os concessionários estão sentados em 40% de estoque não atual
e estão dispostos a negociar se os forçar a isso. Pare de pagar tanto. Saiba quanto custam as alternativas. Compreenda como será o valor de revenda daqui a 5 anos e nunca pague o preço de tabela no mercado de compradores. Este é o mercado de compradores mais forte em mais de uma década. Use essa vantagem a seu favor. Se esta análise mudou a forma como olha para as etiquetas de preço na sua marina local, por favor, subscreva e deixe um gosto no vídeo. Estamos a descobrir as verdades financeiras que a indústria tenta frequentemente esconder. Vamos navegar o futuro da náutica com inteligência e valor. A nossa próxima análise aprofundada aos custos ocultos do mundo náutico chegará em breve. Fique atento.